O sistema imunitário, em termos funcionais, é capaz de desencadear dois tipos de imunidade: a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Hoje nós vamos falar sobre a imunidade inata. Bom, o sistema imunitário ele é formado por órgãos, células, moléculas que agem de forma integrada. Os órgãos estão divididos em órgãos linfóides primários e órgãos linfóides secundários. Os órgãos linfóides primários são chamados assim porque eles são o local onde as células do sistema imunitário são geradas e onde passam pelo processo de maturação. Para que um órgão linfóide seja chamado de órgão linfóide primário, ele obrigatoriamente tem que desempenhar pelo menos uma dessas funções. Como exemplo desses órgãos, nós temos a medula óssea e a glândula tímica. A medula óssea é o local onde a maioria das células do sistema imunitário são produzidas e muitas delas passam pelo processo de maturação dentro da própria medula óssea. Entretanto, uma população em particular sai da medula óssea ainda no seu estágio imaturo e migra até a glândula tímica, onde passa por um processo bastante delicado de maturação e quando finalmente se tornam células maduras, essas células finalmente saem da glândula tímica. Portanto, os órgãos linfóides primários são aqueles locais onde ocorre produção e maturação, exemplo a medula óssea, ou desempenha apenas uma dessas funções, como no caso da glândula tímica, onde a gente observa apenas a maturação. Quando essas células se tornam células maduras, chega o momento em que elas deixam o órgão linfóide primário e migram em direção ao órgão linfóide secundário. E lá dentro desse órgão linfóide secundário, elas se organizam de forma compartimentalizada, permanecem dentro desses órgãos e vão ter a oportunidade de serem estimuladas pela presença de um determinado antígeno. E se isso acontece dentro das condições adequadas, essa célula pode proliferar, dar origem a clones de células e dentre essas células nós vamos ter células efetoras e células de memória, chegando, portanto, no ponto da imunidade adaptativa que nós vamos falar mais tarde. Bom, os órgãos linfóides secundários, portanto, são os locais onde nós vamos encontrar essas células maduras albergadas, então elas estão acomodadas dentro desses órgãos e também vai ser o local adequado para que essas células passem pelo processo de ativação. Portanto, diferente do órgão linfóide primário, dentro do órgão linfóide secundário a gente encontra apenas células maduras. Bom, além das células, existem moléculas também que são muito importantes porque elas regulam a atividade dessas células em todas as etapas da vida, desde a gênese das células até o momento em que elas se tornam células maduras, precisam se ativar, proliferar e diferenciar, ou mesmo quando elas já cumpriram o seu papel e precisam entrar nos seus processos de morte, como no caso da apoptose. Essas moléculas, elas são chamadas de interleucinas ou citocinas, e essa nomenclatura interleucina gerou a sigla IL, pelo qual elas são identificadas, acompanhada de um número. Então, quando a gente encontra a sigla IL acompanhada de um número, isso significa interleucina, e esse número está associado à função dessa interleucina. Elas são moléculas que podem produzir ativação, desativação quando há necessidade e podem também regular a atividade dessas células. Além das interleucinas, existem também as quimiocinas, que são muito parecidas com as interleucinas. Ambas são proteínas de baixo peso molecular, muitas delas são solúveis, algumas são proteínas de membrana, mas as quimiocinas em particular, elas exercem um efeito de quimiotaxia nas células do sistema imunitário. Portanto, elas estimulam a migração das células. Não só a migração, como a fixação dessas células nos nichos adequados. Então, por exemplo, quando a célula sai da medula óssea e migra para a glândula tímica, ela é direcionada dessa maneira. No momento em que a célula se ativa e ela precisa migrar de um ponto para o outro, são as quimiocinas que exercem esse efeito. Portanto, o sistema imunitário como um todo ele é composto por órgãos, por células e moléculas. A imunidade em particular,
É a primeira ação efetora que a gente observa desempenhada pelo sistema imunitário quando ocorre um desafio, quando esse organismo é estimulado. A imunidade inata tem algumas características bastante peculiares, como por exemplo o tempo de resposta. Como os mecanismos da imunidade inata são todos mecanismos que já estão prontos, preparados para serem ativados, tudo isso acontece muito rapidamente. Então basta alguns poucos minutos ou poucas horas para que a gente perceba a ativação do sistema e a atuação dele. E em muitas situações, essa atuação é o suficiente para resolver o problema. Já a especificidade, a gente observa uma especificidade baseada em moléculas que fazem o reconhecimento de padrões moleculares, portanto, padrões moleculares associados a patógeno ou sinais de perigo. Esses padrões são altamente conservados entre os organismos, portanto, não existe um refinamento muito grande nessa especificidade, né? A diversidade de reconhecimento ele é limitado, já que o que é reconhecido são moléculas repetidas, ou seja, a gente pode encontrar uma mesma molécula compartilhada por dois organismos sendo reconhecido pela imunidade inata. Isso faz com que a diversidade do reconhecimento seja bastante limitado. E os receptores que fazem esse reconhecimento são todos codificados na linhagem germinativa. Em relação à produção de memória imunológica, que seria aquela resposta capaz de reconhecer um patógeno que já foi reconhecido previamente, a gente não observa uma resposta de longa duração dentro da imunidade inata, diferente do que é observado na imunidade adaptativa e nós vamos ver posteriormente. Os componentes solúveis, aquelas moléculas solúveis que a gente observa na imunidade inata, elas podem ser encontradas tanto no sangue quanto nos fluidos corporais. Na sua grande maioria, a gente vai encontrar uma grande quantidade de proteínas e muitos peptídeos antimicrobianos sendo produzidos. E os principais tipos celulares envolvidos na resposta da imunidade inata são os monócitos, que representam a forma imatura dos macrófagos, os próprios macrófagos, os neutrófilos, as células dendríticas, entre outras células da linhagem mieloide, e algumas exceções de células de origem linfóide, como no caso da natural killer, aqui representada pelas letras NK. Bom, dentro da imunidade inata e olhando para o organismo humano, por exemplo, nós encontramos várias barreiras que dificultam a colonização feita por micro-organismos. Se nós olharmos a pele do indivíduo, que é o maior órgão do corpo humano, nós observamos rapidamente que ela representa uma barreira física muito importante. Mas além de representar uma barreira física, ela também tem componentes que são barreiras químicas frente aos micro-organismos. É importante lembrarmos que a pele é altamente secretora de uma variedade de sais, de muitos ácidos graxos, que são substâncias que inibem e, em algumas situações, até impedem a presença dos micro-organismos. Além da pele, existem alguns sistemas que mostram para a gente claramente a sua especialização no contexto de proteger o organismo contra os agentes infecciosos. Por exemplo, o aparelho respiratório. A gente observa nas vias aéreas altas que nós temos um epitélio altamente especializado, formado por células que apresentam cílios, altamente produtoras de muco, que retêm inúmeras partículas, impedindo que elas cheguem às vias baixas do aparelho respiratório. Olhando de uma forma mais profunda para o aparelho respiratório, nós vamos encontrar nos alvéolos uma quantidade muito grande de macrófagos, que são os macrófagos alveolares, também exercendo seu papel de fagocitose para as possíveis moléculas e micro-organismos até que possam chegar a esse nível, induzindo rapidamente uma resposta. Além disso, nós temos produção de uma série de peptídeos microbianos em relação ao pulmão, por exemplo, as proteínas surfactantes, entre outras. O aparelho digestório é outro aparelho também que chama a nossa atenção. Olhando já aqui na cavidade oral, existe a produção de uma série de peptídeos antimicrobianos. A saliva tem enzimas, essas enzimas são importantes também na digestão dos micro-organismos. Um epitélio que se renova com muita rapidez, isso também ajuda bastante. Quando a gente olha para o estômago,
que tem um pH extremamente ácido, então na realidade na cavidade oral o pH já é ácido, mas no estômago essa acidez aumenta bastante, e o intestino com pH básico. Portanto, essa variação de pH ao longo do aparelho digestório também é um fator que inibe a presença e a colonização dos micro-organismos. O intestino possui a microbiota intestinal bem estabelecida, né, em indivíduos saudáveis. Essa microbiota ela é muito importante porque ela vai competir com micro-organismos que queiram colonizar o intestino, então vai haver uma disputa de nichos adequados, de nutrientes e uma série de outros fatores. Portanto, ela é muito importante também em termos protetores. Quando a gente observa os olhos desses indivíduos, esses olhos também fazem produção de peptídeos antimicrobianos e outras estruturas. Ainda relembrando um pouco sobre os órgãos linfóides, os componentes do sistema imunitário, as mucosas do nosso organismo apresentam os agregados de tecido linfóide, que são agregados de células do sistema linfóide organizados e que em algumas situações permanecem organizados assim ao longo da vida do indivíduo, e em algumas situações eles podem desaparecer. Esses agregados de tecido linfóide, eles desempenham um papel muito importante, já que as nossas mucosas têm um contato constante com micro-organismos e são de alta absorção. Portanto, esses agregados também ajudam na montagem, numa resposta muito rápida contra a presença desses micro-organismos. Esses agregados são encontrados, por exemplo, no aparelho digestório, então na mucosa do aparelho digestório, na mucosa do aparelho respiratório, e exercem um papel protetor bastante importante. Aqui à direita do seu vídeo, você pode observar que existe uma tabela mostrando os diferentes locais do organismo e os mecanismos protetores das barreiras químicas. E o que a gente observa, que chama muita atenção, é que em quase todos estes locais nós encontramos a presença da produção dos peptídeos antimicrobianos, e eles são produzidos em grande quantidade. E em alguns locais, inclusive, nós encontramos alguns estímulos também que são importantes, como o aparelho respiratório através da tosse e do espirro, que são tentativas também de expelir partículas que estejam produzindo algum incômodo no sistema. As proteínas produzidas pela imunidade inata, elas são produzidas a níveis basais, mas a partir do momento que o organismo é desafiado pela presença de um patógeno ou por um sinal de perigo no sistema, essas proteínas elevam a sua produção de maneira muito rápida. Todas essas proteínas elas têm um alvo de atuação e, consequentemente, vão gerar um efeito importante no organismo. Vou ressaltar apenas algumas. A lisozima, por exemplo, que é encontrada na saliva e na lágrima, ela tem como alvo os peptidoglicans de parede bacteriana e vão levar à digestão dessa parede bacteriana. A proteína ligadora de manose, ela vai se ligar, obviamente, a resíduos de manose que estejam na superfície de alguns patógenos e vai opsonizar esses patógenos. Opsonizar é estar recoberto por essa proteína do hospedeiro, que é a proteína ligadora de manose. Então, quando o micro-organismo está coberto por essa proteína do hospedeiro, que é a proteína ligadora de manose, ele fica opsonizado. E qual é a vantagem de nós termos um micro-organismo opsonizado? É porque a fagocitose desse micro-organismo vai ser melhorada frente aos fagócitos, desde que ele esteja opsonizado. Além disso, pode levar à ativação de um sistema conhecido como sistema complemento, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é um conjunto de proteínas também que existe no organismo e que pode se ativar muito rapidamente, levando também a efeitos que contribuem com a eliminação dos patógenos. A proteína C reativa, que também vai se ligar em polissacarídeo e fosforilcolina também na superfície microbiana, opsonizando e levando à ativação do sistema complemento. A proteína P amiloide também, que gera opsonização e tem como alvo também carboidratos de parede bacteriana. As proteínas ligadoras de LPS, que ligam no LPS e a partir daí são capazes de ligar a uma proteína de superfície dos macrófagos chamada de CD14. Esse CD14 é um receptor para LPS. E todas as proteínas do complemento, né, que podem se ativar e também se engajar em todo esse fenômeno. Bom, essas proteínas que são produzidas a níveis basais,
No momento que o organismo é desafiado, elas podem ser produzidas em altas quantidades, mas para isso é preciso que haja uma sinalização, um aviso de que existe essa necessidade. E isso acontece, por exemplo, através da produção de uma interleucina chamada de IL-6. Normalmente, o primeiro reconhecimento dos sinais de perigo e da presença dos micro-organismos, ele é feito por células como os macrófagos, por exemplo. Quando esses macrófagos fazem esse reconhecimento, eles reconhecem, rapidamente se ativam e começam a produzir a IL-6. Essa IL-6, ela tem ação local, mas ela também tem uma ação sistêmica. E como ação sistêmica, ela age no fígado, levando à produção de altas quantidades, de altas concentrações dessas proteínas pelos hepatócitos. Então, os hepatócitos aumentam uma produção que normalmente eles já fazem, por exemplo, das proteínas surfactantes A e D, das proteínas do sistema complemento, das proteínas fibrinogênio, proteína C reativa, proteína P amiloide. Todas essas proteínas passam a ser produzidas em altas concentrações. E a partir daí, elas vão exercer papéis fundamentais, como, por exemplo, induzir a ativação do sistema complemento, funcionar como opsoninas, e aqui nós temos exemplos da proteína C reativa e da proteína do complemento, a proteína C, ligadora de manose, iniciando a sua ativação, mas no momento em que elas se ligam na superfície do patógeno, ele se torna opsonizado, e isso favorece muito a fagocitose exercida pelos fagócitos do organismo. Essa elevação muito rápida é crucial para que logo no início da interação com esse patógeno ele possa ser eficientemente eliminado. Essas proteínas, elas são chamadas de proteínas de fase aguda justamente pelo fato de se elevarem muito rapidamente no momento bastante inicial ainda da interação com o agente infeccioso. Essas proteínas, elas vão apresentar relevâncias variadas dependendo da espécie, do animal. Então, se nós olharmos agora para outras espécies além do ser humano, nós podemos observar, por exemplo, que a proteína C reativa ela é extremamente relevante em suínos e caninos, por exemplo. Outras proteínas vão ser mais relevantes em outras espécies animais. Bom, o sistema complemento ele é formado por um conjunto de proteínas que faz parte dessas proteínas que nós acabamos de citar. Essas proteínas elas são produzidas também em níveis basais, elas são produzidas na forma de zimógenos ou proenzimas, portanto elas estão inativas, mas alguns mecanismos podem levar à ativação dessas proteínas, e isso acontece também de uma maneira muito rápida. O sistema complemento tem basicamente 3 vias de ativação: a via clássica, a via conhecida como da MB-lectina, que é induzida por uma proteína chamada de proteína ligadora de manose, e uma via conhecida como via alternativa. Então, cada uma dessas vias pode se ativar independentemente ou elas podem se ativar simultaneamente. E a partir do momento que elas se ativam, elas geram uma cascata enzimática e a formação de algumas enzimas muito importantes. Por exemplo, as 3 vias, independente ou agindo simultaneamente, elas podem levar à formação de uma proteína chamada de C3 convertase. Essa proteína C3 convertase, ela tem como alvo uma proteína chamada de C3, e ela consegue quebrar inúmeras proteínas C3. E quando ela leva à quebra dessa proteína, ela leva à formação de fragmentos proteicos. Entre esses fragmentos proteicos, um chamado de C3b, que é uma opsonina bastante abundante e muito importante. Além da C3, ela gera um outro fragmento que é a C3a. Essa C3a tem uma ação pró-inflamatória junto com outros fragmentos, como no caso da C5a. Esses peptídeos são mediadores de resposta inflamatória e recrutam fagócitos para aquele local da ativação. Além disso, essa C3b gerada, e que é uma boa opsonina,
ela fazendo com que o patógeno fique opsonizado, ela promove a remoção desse patógeno de uma maneira bastante efetiva, e se isso não for o suficiente para eliminar todo o patógeno, essa cascata continua acontecendo com a associação de várias proteínas que vão culminar com a formação de poros na superfície do patógeno, e esses poros, consequentemente, vão levar à morte do patógeno. Essa é uma visão geral da ativação das 3 vias do sistema complemento, mostrando todos os seus pontos, né, de ações enzimáticas. Isso é basicamente para nós relembrarmos, né, como essa cascata acontece, chamando a atenção mais uma vez que as 3 vias convergem para a formação dessa enzima, a C3 convertase. A C3 convertase tem um papel muito importante porque ela quebra inúmeras proteínas C3, gerando uma quantidade muito grande do C3b, que é uma excelente opsonina, que vai levar à opsonização também de um grande número de patógenos. Isso é muito importante para a eliminação desses patógenos. Lembrar também que alguns fragmentos proteicos eles induzem resposta inflamatória, então esses fragmentos agora vão se incumbir de se engajar na resposta inflamatória, que vai ser outro braço importante da imunidade inata, e algumas proteínas continuam essa cascata e vão gerar um complexo chamado de complexo de ataque à membrana do patógeno, levando à formação de poros. Portanto, a ativação do sistema complemento, ele gera 3 efeitos biológicos importantes, né? Ele é capaz de induzir a opsonização e dessa maneira fazer com que os patógenos sejam eliminados de uma maneira mais eficiente. Ele é capaz de iniciar a ativação da resposta inflamatória e ele pode gerar poros na superfície do patógeno para que esse patógeno seja eliminado. Além de todas essas moléculas solúveis, a imunidade inata é composta também de células. As células, na sua grande maioria, são células de origem mieloide, onde nós vamos observar a participação muito importante do macrófago e do neutrófilo. Além dessas 2 populações, nós temos as células dendríticas, os eosinófilos, os basófilos e uma exceção de uma população que vem de um progenitor linfóide, chamada de natural killer, célula natural killer, que a gente chama pela sigla de NK, que são células componentes da imunidade inata, porque são células que fazem um reconhecimento dentro daquele nível de reconhecimento de padrão molecular. Portanto, não existe uma grande especificidade no seu reconhecimento. Ele é abrangente, mas ele é pouco específico. Diferente do que nós vamos ver posteriormente na imunidade adaptativa, que é composta por células que fazem um reconhecimento altamente específico dos seus antígenos. Portanto, essas são as células da imunidade inata, são células que vão participar de diferentes eventos, elas participam desde o início da resposta imunitária até do final. O macrófago e a célula dendrítica são 2 populações que chamam a nossa atenção, porque além de serem muito importantes na imunidade inata, nós vamos ver posteriormente que são células que vão fazer também uma ponte entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Então, são células que vão atuar de maneira muito eficiente, fazendo com que o indivíduo tenha esse momento de imunidade inata, mas que ele também possa avançar para um segundo momento, que seria a imunidade adaptativa. Bom, as células da imunidade inata, que são as células que possuem esses receptores de superfície que reconhecem padrões moleculares, esses receptores, de uma maneira geral, eles são chamados de receptores de reconhecimento de padrões. E nós usamos as siglas PRR para nos referirmos a eles. Na realidade, eles são vários receptores, né? Então eu vou dar exemplo de alguns. Uma família de receptores que são PRRs são os TLRs, da sigla, o que a gente traduz para o português, receptor semelhante ao TOL. Então, são vários receptores, várias moléculas, todos eles são PRRs, porque fazem reconhecimento de padrão molecular, mas eles não são os únicos PRRs, existem inúmeras famílias de receptores que são PRRs. Bom,
Os PRRs, de uma maneira geral, eles podem ser encontrados na membrana plasmática, então são receptores que vão estar voltados para o meio extracelular, reconhecendo moléculas que estejam no meio extracelular, mas eles também podem ser encontrados dentro das vesículas digestivas, receptores fazendo o reconhecimento durante o processo de digestão daquele material que foi capturado por um fagócito, por exemplo. Além de encontrarmos receptores dentro das vesículas digestivas, é possível ser encontrado alguns receptores também no citoplasma da célula. São receptores chamados de receptores citoplasmáticos. Bom, quem esses receptores reconhecem? Eles reconhecem padrões moleculares que podem ser padrões associados a patógenos. Quando esses padrões moleculares são encontrados apenas na superfície de patógenos, eles são chamados de PAMPs, padrões moleculares associados a patógenos. Além de fazer o reconhecimento de PAMPs, existem alguns padrões moleculares endógenos que podem representar sinais de perigo para o organismo. Por exemplo, uma célula morta, ela é capaz de expor moléculas que representam perigo para o organismo. Células que passem por um estado de estresse ou células alteradas por uma infecção. Aqueles padrões de constituintes próprios que foram alterados, eles são chamados de padrões associados a sinais de perigo. Então, nós teríamos os DAMPs, em contrapartida, quando a gente pensa numa molécula de superfície de patógeno. Então, aquelas que são exclusivas de patógeno, a gente chama de PAMP, então padrão molecular associado a patógeno é o PAMP, e aqueles que estiverem associados a sinais de perigo, nós vamos chamar de DAMPs, que são os padrões moleculares associados a perigo. Tá? Aqui nós vamos usar o exemplo agora dos patógenos associados dos padrões moleculares associados a patógenos, PAMPs. Bom, essas sequências na superfície do patógeno, ele pode ser reconhecido por um PRR, e isso favorecer também a endocitose desse patógeno, mas mesmo antes da endocitose, pelo fato desse PRR reconhecer esse PAMP, a célula já inicia o seu processo de ativação, e isso é muito importante para a imunidade inata, que é uma resposta que precisa ser muito rápida. Bom, se eu tiver um patógeno que já esteja opsonizado, e lembrando mais uma vez, estar opsonizado é estar recoberto por proteínas do hospedeiro, chamadas de opsonina, existem alguns receptores que estão voltados para as opsoninas, eles se ligam à opsonina. Então, quando o patógeno já está opsonizado, ele se liga a esse receptor de opsonina e rapidamente também pode ser endocitado. Ou ele pode simultaneamente ser identificado pelos dois receptores. Um receptor que reconhece o PAMP, o padrão molecular associado ao patógeno, e que reconhece também uma opsonina. Então, rapidamente isso é endocitado. Durante a digestão, o micro-organismo é degradado e algumas moléculas que o tempo todo estão dentro do patógeno começam a ficar expostas porque ele está sendo degradado. Por isso, a importância de receptores que residem dentro do vacúolo digestivo, porque são receptores para essas moléculas que normalmente só vão ser liberadas durante a degradação do patógeno. Portanto, é muito importante que haja receptores também a esse nível. E qual a importância dos receptores citoplasmáticos? Alguns micro-organismos ficam livres no citoplasma de uma célula infectada, por exemplo, ou o material genético dele pode estar aqui. Então, a esse nível, eles também podem ser reconhecidos pelos receptores citoplasmáticos, e isso também vai gerar ativação dessa célula. Então, é importante nós observarmos que essas células da imunidade inata, elas estão preparadas para fazer o reconhecimento em diferentes níveis. O reconhecimento do patógeno ou sinal de perigo que esteja do lado de fora da célula, no meio extracelular, através dos receptores de membrana. Durante o processo de digestão daquilo que foi fagocitado,
porque nós temos receptores no vacúolo digestivo e mesmo o reconhecimento de estruturas livres no citoplasma da célula. Tanto os sinais de perigo quanto as moléculas de origem microbiana podem ser reconhecidas também a nível citoplasmático. Diferente do que a gente possa imaginar em relação aos PRRs, os receptores de padrões moleculares, deles serem exclusivos de células de mamífero, hoje nós sabemos que até mesmo as células vegetais têm os seus PRRs também. E esses PRRs podem fazer o reconhecimento também de moléculas de origem microbianas, e alguns PRRs também nos vegetais são capazes de reconhecer os DAMPs, que são os sinais de perigo. E um dado muito importante que a literatura tem mostrado é que a presença desses receptores força os patógenos que infectam esses vegetais a também a progredirem e especializarem o seu mecanismo de infecção. Portanto, assim como acontece na célula de mamífero, a célula vegetal também tem os seus PRRs, e esses PRRs também induzem a algum tipo de proteção gerada nessas células. Bom, então, mais uma vez, relembrando que nós temos nas células da imunidade inata receptores de membrana, receptores endossômicos, que estão dentro das vesículas endossomais e livres no citoplasma. Portanto, essas células rapidamente podem fazer o reconhecimento do patógeno, e lembrando mais uma vez que quando esse reconhecimento é feito, mesmo por aquele receptor que está na membrana, mesmo antes do material ser endocitado e processado, ele já induz um nível de ativação nessa célula. E que os receptores citoplasmáticos também representam um papel muito importante, porque eles também induzem ativação. Aqui nós temos exemplo de duas moléculas, né? Uma que é o RIG1, que pertence a uma família chamada de CARD, que são receptores citoplasmáticos, são sensores importantes, por exemplo, para RNA viral, e aqui a molécula NOD2, que pertence à família NLR, que também são receptores citoplasmáticos, e eles têm como alvo os peptidoglican bacterianos. O estudo da presença desses receptores levou ao entendimento do papel, da ativação dessas células. Então, portanto, hoje nós sabemos que diferentes moléculas funcionam como sensores da imunidade inata, assim como os TLRs, que são PRRs, a dectina, que são moléculas também importantes, são sensores, as colectinas e as pentraxinas, essas moléculas NODs, que vão ser encontradas lá no citoplasma, a molécula RIG também, tudo isso atua para a ativação de uma variedade muito grande de células, e essas células ativadas, elas vão ser produtoras de uma série de moléculas que são moléculas ativadoras. Muitas delas interleucinas, nós temos relacionadas aqui como a IL-17, a IL-6, a IL-1-alfa, a IL-15, a IL-4 e a IL-5, lembrando que cada número desses está relacionado à sua função. E outras citocinas com nomenclaturas um pouquinho diferentes, como o INF-gama, que significa interferon gama, uma citocina ativadora muito importante também. O interferon alfa e beta, que é muito importante na imunidade inata. E o TNF, que é o fator de necrose tumoral, que é uma citocina também muito importante. O estudo desses receptores citoplasmáticos em particular, lá, quando a gente olha para aquelas famílias de receptores CARD e NLRP, por exemplo, eles geram uma sinalização importante a nível intracitoplasmático e contribuem com a maturação de algumas citocinas interleucinas que são muito importantes para a ativação das células. E esse estudo gerou a caracterização de um fenômeno chamado de inflamossomo. Inflamossomo, na realidade, é uma associação de moléculas intracitoplasmáticas que contribuem para a ativação de algumas citocinas, por exemplo, como a IL-1-beta. Quando a gente olha para o citoplasma dessas células, nós encontramos, por exemplo, a NLRP3, que pertence a uma das famílias desses receptores citoplasmáticos. Então aqui a gente observa essa proteína, ela tem 3 domínios, e ela pode se associar a uma proenzima que é a procaspase 1. A associação dessas proteínas depende de uma terceira proteína, que é a ASC.
Quando a ASC se associa a essas outras duas proteínas, ela forma um inflamossomo. Então, o inflamossomo é o conjunto dessas proteínas associadas. Particularmente, ocorre a associação de dois domínios. O domínio PYD da NLRP com a ESC e o domínio CARD da procaspase 1 com a ASC. Nesse momento, forma-se o inflamossomo. E qual é a utilidade desse inflamossomo? É fazer com que essa procaspase se torne uma caspase ativa, então a gente passa a ter uma caspase 1 ativa, e essa caspase ativa vai agir sobre a pro-IL-1 beta que essa célula produz, fazendo com que ela agora seja amadurecida e torne-se IL-1 beta, e essa célula agora ativada vai liberar essa citocina para o meio extracelular. Nessa próxima imagem é só para mostrar que a partir da maturação da IL-1 beta, ela não é a única citocina amadurecida por esse complexo que é o inflamossomo. Nós temos também o amadurecimento da IL-18, né? Então, assim como a IL-1 beta pode ser encontrada na forma de pro-IL-1 beta e através da ação da caspase 1 tornar-se IL-1 beta, a IL-18 também. Ela é produzida na forma de pro-IL-18 e aí sobre a ação da caspase 1 ela se torna IL-18 já pronta para atuar e a célula elimina isso para o meio extracelular e obviamente que isso vai ter um efeito no sistema. Tudo isso, por exemplo, a partir do reconhecimento de PAMPs. Isso pode acontecer tanto no meio intracelular quanto no meio extracelular, levando a uma sinalização que ativa esses sensores intracitoplasmáticos. Bom, a partir do momento que o macrófago se ativa, depois desse fenômeno todo acontecendo, né, de engajamento e indução de produção de citocinas, várias citocinas na realidade são produzidas. Então nós temos o exemplo de algumas citocinas que são geradas a partir da ativação do macrófago. Essas citocinas elas podem ter ação local ou sistêmica. Então nós temos o exemplo aqui da IL-1 beta, que nós acabamos de acompanhar a produção dela a partir da ação do inflamossomo. A IL-1 beta, ela ativa o endotélio vascular, ela ativa linfócitos locais, ela aumenta também o acesso de células em diferentes pontos do organismo, e isso como ação local. O TNF, que é o fator de necrose tumoral alfa, produzido também nesses momentos iniciais, ele leva também à ativação de células endoteliais, ele aumenta também a permeabilidade e leva ao aumento também do extravasamento de proteínas, que são proteínas plasmáticas. A IL-6, ela contribui com a ativação e produção, aumento na produção dos linfócitos. A IL-12, ela ativa as células natural killers e induz também a diferenciação de linfócitos T no momento mais tardio. E essa quimiocina aqui, a CXCL8, ela vai exercer um papel quimiotático, fazendo com que neutrófilos e basófilos, por exemplo, migrem para o local onde está acontecendo essa ativação. Mas além desses efeitos locais, essas citocinas também têm efeitos sistêmicos e elas podem contribuir com um fenômeno muito característico que é a febre, por exemplo. Então, a IL-1 beta, o TNF e a IL-6 são as citocinas que têm ação sistêmicas. E a IL-1 beta, por exemplo, além de induzir a febre, ela promove um aumento da produção da IL-6. O TNF-alfa, além de atuar nos mecanismos de febre, ele também faz uma mobilização de metabólitos e, se for produzido em altas concentrações a nível sistêmico, pode induzir choque. A IL-6 ela também atua nos mecanismos de febre e ela aumenta muito a produção daquelas proteínas de fase aguda que nós já vimos em slides anteriores. Bom, então de uma maneira geral, nós temos dentro da imunidade inata vários mecanismos que podem ser indutores, né? E esses indutores vão desencadear a ação de sensores. Esses sensores, por sua vez, levam à produção de mediadores e esses mediadores vão desencadear efeitos no organismo. Como indutores, nós vamos encontrar aqueles que são exógenos e aqueles que são endógenos. Os indutores exógenos, eles podem ser de origem microbiana.
e quando são de origem microbiana. Como exemplo, nós temos os PAMPs, que são os padrões moleculares associados aos patógenos, e os fatores de virulência. Ainda como indutores exógenos, nós temos também estruturas que não são de origem microbiana, como por exemplo, os alérgenos, que na grande maioria são partículas inertes, substâncias irritantes, compostos irritantes, corpos estranhos e compostos tóxicos. Todos esses podem também ser indutores. Mas existem também os indutores endógenos, que são partes do organismo do próprio indivíduo. E dentre eles nós vamos observar os derivados de célula, derivados de tecido, derivados de proteínas plasmáticas e derivados da matriz extracelular. Naturalmente que esses derivados não são gerados de estruturas normais, eles são gerados a partir de algumas situações, como por exemplo, a partir de um estímulo estressante sobre a célula, sobre o tecido, por exemplo, ou durante o mau funcionamento de uma célula de um tecido, ou a partir da morte celular, ou do dano dessas estruturas. Cristais também depositados em grandes quantidades podem ser indutores endógenos e produtos da quebra da matriz extracelular. Todos esses estímulos vão ser percebidos pelo organismo, vão induzir a produção de mediadores e esses mediadores agora vão culminar com determinados efeitos. Esses efeitos culminam, por exemplo, num braço muito importante da imunidade inata, que é a resposta inflamatória. A resposta inflamatória é um fenômeno descrito há centenas de anos e caracterizado por alguns efeitos importantes, como calor, rubor, edema e dor. E mais recentemente, acrescido de um outro efeito, que é a perda da função. A resposta inflamatória é uma resposta importante da imunidade inata, ela tem um papel protetor, mas como nós vamos ver na nossa próxima aula, além do papel protetor, ela está intimamente associada à imunopatologia. Então, há muitas patologias, elas são altamente dependentes da resposta inflamatória. E esse papel ambíguo da resposta inflamatória, apesar de ambíguo, indispensável, é o que nós vamos ver na nossa próxima aula.